Está sobrando mais dinheiro no seu negócio? Se a resposta for não, ou mais ou menos, sobra só um pouquinho, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar as 3 dicas infalíveis para somar mais dinheiro no seu negócio em 2025. Sem você precisar vender mais, sem você precisar depender da economia e sem nenhuma forma milagrosa. Então me acompanhe. A verdade é que o Brasil é um país onde muitas vezes quem empreende tem que correr 2 vezes mais só para manter no jogo. É imposto, é burocracia, é insegurança jurídica e tudo isso rouba margem do seu negócio. Mas mesmo assim, tem gente que consegue prosperar. E a pergunta é como e por quê? Porque eles entendem que o dinheiro que sobra no final do mês não é só resultado de quanto eles faturam, mas principalmente de quanto retém no bolso. Então pega papel e caneta e anota as 3 dicas que eu vou te dar para que nos próximos meses você tenha mais dinheiro no bolso do seu negócio. E essas dicas, são infalíveis porque aqui elas são muito práticas. Mas antes de eu te dar estas dicas, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, está chegando agora, ainda não sabe sobre o que eu falo aqui no meu canal, aqui eu dou dicas sobre o mundo jurídico e o mundo dos negócios e como que você aí do outro lado prospera e tem segurança jurídica, que é tudo que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Então, já se inscreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz quando você fazer isso, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é bom, interessante e vai entregar para muito mais pessoas. Conto contigo. As revelações que eu vou trazer aqui nesse vídeo vão impactar diretamente o seu negócio. Então, para você que está aí do outro lado, me acompanhe até o final, porque a 3ª dica que eu deixar aqui para você vai trazer uma revelação muito importante para o seu negócio e imediatamente você vai conseguir ter mais dinheiro no seu bolso. E a primeira revelação que eu quero trazer aqui para você se chama corte do custo invisível, ou seja, são aqueles custos que a maioria dos empreendedores não costumam enxergar. Ou seja, eles enxergam aquele volume muito grande de custo e não enxergam aquele pequenininho. E isso come o seu lucro mês a mês. E por isso eu vou te deixar aqui alguns exemplos que você precisa olhar dentro do seu negócio. O primeiro exemplo aqui que eu quero deixar para você se chama taxas bancárias desnecessárias. Sabe aquela taxa que come 50, 100, 200 reais por mês? E que você não olha porque você está na operação do dia a dia, você precisa olhar para essas taxas bancárias. E hoje, os bancos flexibilizam muito para os negócios que movimentam valores dentro do seu banco. Então, por isso que eu digo para você, vá até o seu banco e negocie essas taxas aí, que eu tenho certeza que você vai sair com mais lucro depois disso. O segundo ponto são processos manuais que podem ser automatizados. Sabe aquilo que fica na mão, que você ainda tem que fazer de forma manual, com uma pessoa, e que não tem um software, não tem um hardware, para que fica operacionalizando de forma automática e que você consegue fazer mais rápido, com um sistema, com um mecanismo automatizado? Isso rouba muito seu tempo e tem um custo invisível dentro do seu negócio. E esse terceiro ponto aqui, eu tenho certeza que vai pegar no seu calcanhar de Aquiles. Olha só. As equipes desorganizadas que geram retrabalho. Querendo ou não, o retrabalho custa muito para o seu negócio. Ele é um custo invisível. Por quê? Você fica só fazendo o retrabalho. Deu uma coisa errada, tem que fazer de novo. A logística não funcionou, tem que refazer. A produção cometeu um erro, tem que refazer. Tudo isso gera um custo invisível. Por quê? Você vai gastar tempo, você vai gastar energia e você vai gastar muitas vezes matéria-prima para recompor todo esse retrabalho. Então, otimize os seus processos para que você não tenha retrabalho dentro do seu negócio. E que essa engrenagem, ela funciona de uma forma que não gere retrabalho. E o último ponto aqui que eu quero te dar como exemplo se chama materiais parados em estoque. Já pensou você estar lá com um galpão cheio de produto e que você não está enxergando que aquele produto parado está te gerando um custo de espaço, o custo de tempo, porque você já produziu. E aquele produto ele está parado. Significa que é um dinheiro morto dentro do seu negócio. E se você não está olhando para aquele dinheiro morto, ou você está esperando uma grande oportunidade para negociar aquele estoque, fica de olho, porque aquilo ali tem um custo invisível porque você já produziu. Então, a opção quando você tem muito estoque parado é que você crie algum mecanismo para que esse estoque seja despachado e você possa colocar o seu produto girar no mercado e aí você tem então mais um corte de um custo invisível. Você precisa ficar de olho nesses exemplos que eu coloquei aqui, porque retrabalho, estoque parado, significa que você tem dinheiro parado. E isso precisa de gestão e atenção.
para que esses produtos, tudo isso, ele seja operacionalizado. Então você aí do outro lado, você precisa ter os processos ajustados, uma gestão muito eficiente e utilizar tecnologia para que tudo isso corte o custo invisível dentro do seu negócio. Então essa aqui é a primeira revelação que eu quero deixar para você. A segunda revelação que eu quero deixar aqui pode parecer simples, mas eu tenho certeza que você também não pensou. Renegocie tudo, ou seja, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Renegocie os seus fornecedores, renegocie o seu aluguel, renegocie as suas taxas, os prazos de pagamento e as parcerias. Por isso que é importante que você tenha um contrato muito bem estruturado, para que quando você tenha a possibilidade de buscar estas renegociações, para sobrar mais dinheiro no seu caixa, você consiga fazer isso de uma forma que não venha ali prejudicar, mas sim beneficiar. Então vamos lá, se você tem um fornecedor e você está vendo que aquele fornecedor está cobrando muito caro, você pode buscar no mercado a opção para renegociar com esses fornecedores. Ou seja, ou você busca renegociar com ele, ou você vai em busca de outros fornecedores. Por exemplo, se o seu aluguel está alto, você tem que buscar renegociar ou buscar ir para um lugar que coloque, né, um custo operacional de aluguel mais baixo para você. Taxas, prazos e parcerias, você também precisa pensar que pode renegociar. Então, o mercado ele muda muito. Ano após ano, o mercado ele vai mudando muito. Veja que tem muita tecnologia, tem muitas ideias novas que estão surgindo no mercado e que muitas vezes possibilita que você dê um novo passo para que você tenha otimização dentro do seu negócio. Então você não precisa ficar engessado sempre na mesma coisa. Você deve buscar renegociar tudo. E principalmente, você tem que buscar renegociar com quem deve valores para o seu negócio. Olha só, um costume comum que a gente tem quando a gente dá consultoria para as empresas e que ela tem muito nível de inadimplência é nós criar um programa que coloca mais dinheiro no bolso da empresa em um curto espaço de tempo. Então, por exemplo, se aquele cliente que te deve R$1.000, R$2.000, a gente abre um programa que possibilita a renegociação, dando um desconto para que ele possa, então, estar pagando essa dívida de uma forma mais rápida e parcelada. Significa que você vai perder um pouquinho da margem de lucro? Sim, mas você vai colocar mais dinheiro dentro do seu negócio. Mas olha só, eu quero deixar um segredo e vamos falar baixinho aqui porque tem muito empreendedor que não faz isso. Quando você for renegociar tanto com fornecedores, tanto com pessoas que estão devendo para você, você precisa ter números na mão, você precisa ter planilhamento. E eu tenho certeza que poucos empresários fazem isso, por isso que eu estou alertando para você que está aí do outro lado. Não adianta você sair pedindo desconto ou pedindo uma renegociação com os seus devedores sem saber o quanto você pode fazer isso. Como é que você vai dizer que pode pedir 10% de desconto se você não sabe o número que efetivamente você tem que pedir esse desconto no caixa? Como que você vai dar, por exemplo, 50% de desconto para quem está devendo para você se você não sabe se aquilo vai ser eficiente ou não para o seu negócio? Por isso que muitas vezes você precisa ter os números em suas mãos. Por exemplo, se você for buscar um desconto com fornecedores, como a gente busca desconto de fornecedores aqui no Grupo RN, quando a gente está negociando para fazer um empreendimento imobiliário, por exemplo, você precisa ter esses números, o quanto isso vai dar de margem para o seu negócio. E isso é muito importante. Então, alinhe com o seu financeiro, com a sua gerência financeira, esses números, para que a sua margem ela possa ser bem estabelecida. Muitas vezes você vai conseguir aí 10, 20, quiçá 50% de margem negociando somente com um fornecedor. Isso é bom ou não para o seu negócio sobrar mais dinheiro? Com certeza é muito bom. E a terceira e última revelação, vou falar baixinho aqui de novo para que você aproveite ela. Eu tenho certeza que muitos negócios eles não têm uma cultura de lucro. Se você não tem essa cultura de lucro implementada no seu negócio, você está deixando muito dinheiro na mesa. Otávio, o que é uma cultura de lucro? Sabe aquele lucro que não vai para o fim, mas ele vai para o começo? Esse é um grande objetivo que você tem que implantar dentro do seu negócio. Ou seja, quando você pensa que o lucro ele tem que vir só no final, muito pelo contrário. O lucro ele precisa ser estabelecido no início do seu negócio. Ou seja, todos os meses você tem que ter um planejamento anual de lucro. Ou seja, vai sobrar 10, vai sobrar 20, vai sobrar 15, como uma expectativa. E todos os meses, no início do mês, você tem essa margem de lucro prevista para o seu negócio. Aí sim, depois disso você vem toda uma cadeia de pagamento dos seus fornecedores, do serviço que você precisa, de tudo dentro do seu negócio. Mas muita gente espera lá no final para prever o lucro. E não é assim que funciona. Você como empreendedor tem um negócio, claro que é para gerar valor para as outras pessoas, causar transformação para a sociedade, ajudar as outras pessoas. Mas você também tem um negócio para que ele gere lucro. É isso que faz sentido.
Dentro dos meus negócios, eu aufiro lucro, porque é assim que a gente vai conseguir desfrutar, vai poder ter crescimento, vai poder expandir os nossos negócios. E essa cultura de lucro inicial, os brasileiros têm deixado para trás. Ou seja, isso é um suicídio empresarial. Ouso dizer isso aqui dentro. Mas você precisa criar esse tipo de cultura dentro do seu negócio. Preveja o seu lucro anualmente, mês a mês, o quanto você vai conseguir. Porque é assim que você vai ter, então, uma previsibilidade de o quanto você precisa faturar todos os meses e, de fato, sobrar um pouquinho mais de dinheiro no seu negócio. Em 2025, as empresas elas estão operando com meta de margem muito clara. Quanto é a sua margem? Você já parou para pensar? Quanto é a sua margem em cada serviço que você presta, em cada produto que você entrega? É 10, é 20, 30%? Quanto é a sua margem projetada? Você tem isso mapeado? Se você não tem, quando terminar esse vídeo, vai preparar isso, porque é isso que vai ser fundamental para sobrar mais dinheiro para o seu negócio ainda esse ano. Então vamos lá, essas revelações que eu deixei aqui para você vai mudar toda a estruturação financeira do seu negócio e vai deixar você ter mais dinheiro sobrando no seu caixa. Então, que você possa aproveitar esse vídeo e implementar na prática tudo que foi deixado aqui, essas revelações importantes. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais empresários, que eu tenho certeza que vai ajudar muito mais. Até o próximo.